Então, boa tarde, bem-vindos ao que é a primeira sessão de um ciclo a que chamamos, ou melhor, mais do que um ciclo, um programa público do Pavilhão Julião Sarmento, que tem o título de Conversas nas Galerias, ou Conversa nas Galerias, e que será sempre precisamente esta situação, a artista a falar junto à sua obra. Hoje temos a Ângela Ferreira connosco, dizer que esta obra, Dragon House Crown Hall, da Ângela Ferreira, foi para mim, como curadora da exposição, o ponto de partida para esta sala. Esta sala, como sabem, o pavilhão tem a arquitetura do João Luís Carrilho da Graça, é uma sala muito especial, muito... É uma espécie de nave, não é? E sempre achei que devíamos começar com uma conversa sobre a arquitetura, o espaço e a casa. E toda a seleção de obras aqui é em torno disso. Mas foi a tua obra, Ângela Ferreira, que despolutou de alguma maneira todo o resto da acrochage, e daí também que precisamente a Ângela Ferreira seja a primeira artista destas conversas na galeria. Ângela, há muitos anos, desde início dos anos 90, mas hoje vamos nos concentrar nesta peça que, se não estou enganada, é a segunda vez que é mostrada em Portugal, porque ela foi concebida para Chicago. A primeira vez no CAM, na exposição Professores, e depois eu, quando comecei a trabalhar a coleção de Julião Sarmento, fiquei agradavelmente surpreendida, que não sabia que o Julião tinha esta peça, que é uma peça que eu gosto particularmente. Então, de Chicago, com curadoria da Maria Jane Jacob, e como é que decidiste fazer esta peça para Chicago? Pronto. Então, muito boa tarde a todos. Isabel, muito obrigada pelo convite. Começo por os agradecimentos, porque neste caso são bastante importantes e simbólicos. Obrigada pelo convite. É uma enorme honra e orgulho ter esta obra aqui. E aquilo que tu disseste sobre a forma como comissariaste o espaço realmente toca-me particularmente e, portanto, duplamente obrigada por isso. Também gostava de agradecer ao Julião e não à Isabel, mas mesmo ao Julião, porque é ele que cria a coleção e, para mim, uma das coisas que aconteceu quando eu vim à inauguração foi uma espécie de uma renovação do respeito pelo artista e pela pessoa, porque eu também sou artista, como é óbvio, não tenho nenhuma coleção de arte, mesmo que começasse hoje, nunca conseguiria juntar uma coleção da largueza e da complexidade e da qualidade que está aqui. E, portanto, eu acho que, como artista para artista, é muito importante perceber: uau, este homem tinha uma visão que era muito especial e muito difícil de atingir. E, portanto, merece ser mencionado aqui e merece que se diga que eu tenho orgulho de fazer parte disto por causa disso. Como artista, tenho orgulho disso. E pronto, e lembro-me, obviamente, dos negócios com o Julião sobre a obra. E o Julião tinha um interesse particular em arquitetura e tinha uma afinidade com trabalhos que dialogavam com a arquitetura e, portanto, a nossa conversa, de certa maneira, foi muito fácil. Claro. Apesar da obra ser uma obra grande, a conversa foi bastante fácil. Então, agora especificamente sobre a obra que temos aqui. Esta obra é, como a Isabel diz, é uma obra que pertence a Chicago, parte de Chicago e resulta de um processo de trabalho único e muito interessante
criado pela curadora Mary Jane Jacob, no contexto do Art Institute of Chicago. Portanto, era um contexto de aprendizagem, era um contexto educacional, vá lá, eu também sou professora universitária, mas a ideia da exposição era uma ideia muito pedagógica e o projeto é concebido em grupo, após e durante uma série de conversas e conferências com académicos, historiadores, artistas, arquitetos. Portanto, é um processo muito rico. Eu beneficiei de muita gente com muitos conhecimentos e muitos detalhes que teria tido muita dificuldade, se calhar, em colecionar, se tivesse a fazer uma obra sem esse contexto, e isso tem que ser mencionado. A exposição chamava-se precisamente Learning Modern. E todo o foco das 18 pessoas envolvidas era sobre a ideia de quem é que aprendeu o modernismo, quem é que ensinou, quem é que não aprendeu, como é que foi aprendido e como é que é entendido, seja ele em Moçambique, ou em Gothenburg, ou em Chicago. E isso foi muito interessante. Então, esse é o contexto em que a obra é feita. A exposição acontece num edifício que eram Sullivan Galleries, que por si já é um edifício arquitetonicamente importante na cidade de Chicago, é aquele monumento de arquitetura que todos nós já vimos, pelo menos em fotografia. E o edifício da Sullivan Galleries é precisamente um desses. É anterior ao modernismo, mas é um edifício que, quando um artista ou uma artista entra nele e vai trabalhar nele, obviamente que sente uma certa responsabilidade em responder ao contexto arquitetónico. Todavia, a obra em si, do ponto de vista da minha relação com a arquitetura, acontece num momento muito especial, em que eu, durante os anos 90 e o início dos anos 2000, até 2009, 2010, faço uma investigação pessoal e mais alargada em Portugal e em Moçambique, sobre arquitetura, que parte das minhas dúvidas sobre o modernismo mais alargado, ou seja, a ideia do facto de que a segunda parte do século XX é, obviamente, são décadas modernistas, do ponto de vista da arte, se falarmos no minimalismo, até mesmo no conceptualismo, e certamente em arquitetura também. E depois, no fim, há aquele pós-modernismo, mas há um grande enraizamento do modernismo na segunda parte do século XX. E essa ideia de modernismo é uma ideia que se espalha por muitos sítios, inclusivamente em África, onde eu nasci e cresci. As minhas dúvidas pessoais e as minhas primeiras questões tinham a ver com o facto de eu ter crescido numa cidade modernista excepcional, do ponto de vista da arquitetura. Estava muito familiarizada com espaços modernistas, nascença, da família, da própria cidade, do próprio urbanismo da cidade. E, portanto, é aquela história de que o peixe sabe que está a nadar em água. Não, o peixe está em água, não é? Não conhecia nada muito diferente. E quando começo a reconhecer a ideia de modernismo na arquitetura e começo a perceber que há um discurso que me está a dizer que ele é inventado, algures entre a Holanda e Stuttgart, e que depois, durante o período mais problemático antes da Segunda Guerra Mundial, há muitos modernistas que fazem o seu êxito para os Estados Unidos, e depois essa ideia de modernismo, particularmente na arquitetura, se cresce e amadurece nos Estados Unidos. A mim fazia-me muita confusão como é que eu tinha nascido numa cidade modernista, mas estavam-me a dizer que isto era de além, vinha daquele lado, e quem mandava nesta coisa do modernismo eram esses de além. Isso, obviamente, para uma jovem como eu era, mas há aqui qualquer coisa que não está a bater certo. E, portanto, começo a pensar seriamente
do discurso do modernismo, não só na arquitetura, mas também em arte. Os meus estudos sobre, por exemplo, Donald Judd são muito derivados disso. Quem eram os modernistas, como é que eles pensavam, porque é que achavam que mandavam nos outros, porque é que eles é que definiam o tipo de modernismo, o que era modernismo e o tipo de modernismo que é o verdadeiro modernismo. E das minhas dúvidas tinha, obviamente, a ver com uma certa, um desacreditar nessa autocracia, porque é um modernismo autocrático. Eu tinha que desacreditar porque o modernismo em que eu vivia não era igual ao deles. Pronto, isto era mais ou menos o contexto em que nascem as minhas dúvidas e que, do fim, dão asa a muito trabalho que eu faço, que, de certa maneira, vai culminar num projeto grande que se chamou Maison Tropicale, que era precisamente sobre uma casa modernista e nesta altura eu também já tinha percebido que, apesar das ideias muito humanas e progressistas dos tais modernistas da Holanda e de Stuttgart, que desenhavam para criar uma vida melhor para as pessoas, que apesar disso havia uma coisa que tinha acontecido que era muito estranha, que era essa forma de trabalhar arquitetura tinha sido apropriada por uma coisa que era muito má, que era o projeto colonial. Então, aí as coisas complicam seriamente para mim, porque não só eu estou com dificuldade em entender porque é que eu tenho que respeitar o que me dizem de lá, mas também estou a olhar para o facto de que estes edifícios são construídos por um projeto colonial que era nefasto, no mínimo. Não vou entrar nos detalhes do projeto colonial, porque acho que, ainda por cima, este ano já ouvimos muito e sabemos muito sobre o assunto. Portanto, há ali uma coisa estranhíssima que é o projeto modernista ser apropriado por, neste caso, uma ditadura colonial. E os edifícios que eu habitei, que eram extraordinários, ainda há pouco estávamos a falar de alguns deles, realmente foram todos, ou quase todos, construídos durante os últimos 10, 15 anos do período colonial. E construídos entusiasticamente, e não foram financiados por particulares, foram muitos deles financiados pelo Estado colonial. Portanto, há muitas contradições. E eu chego a Chicago, e obviamente que o grande senhor de Chicago é o Mies van der Rohe, também é o grande senhor do modernismo, da arquitetura. Eu já tinha cruzado com o trabalho dele noutros projetos 10 anos antes deste, mas decidi imediatamente que ia trabalhar com um edifício de Chicago e andei a escolher, e o edifício que eu escolhi, por razões óbvias, acho eu, na altura achei, é este edifício, que é a Escola de Arquitetura. Pois, somos tão poucos, cheguem-se mais, falamos mais confortavelmente. Então, este edifício é no campus do IT, em Chicago, da Universidade, é a Escola de Arquitetura e é um dos edifícios paradigmáticos do Mies van der Rohe em Chicago. E é um edifício belíssimo, porque tudo isto são painéis de vidro, o edifício tem este andar e tem debaixo da terra uma cave, por assim dizer. E eu, por razões de... É uma escola de arquitetura, é um edifício paradigmático, porque se vocês, por exemplo, forem a Berlim e forem à Galeria Nacional em Berlim, é o mesmo edifício que ele adapta para lá, mas a técnica... E então faço toda uma investigação, mais uma vez, muito porque trabalhei com historiadores de arquitetura, com o grupo com que estava a trabalhar, faço uma muito grande investigação em torno do edifício e percebo que o Mies era realmente muito interessante e muito, muito inteligente, que o edifício é desenhado da seguinte forma. Vamos lá ver se eu consigo explicar. Com guindastres, ele faz enterrar na terra
4 arcos muito grandes. São arcos de ferro muito grandes. Okay? Ao longo desses que vocês podem ver aqui. Depois, debaixo dos arcos, há uma série de vigas enormes que correm a todo o comprimento do edifício. Okay? E o que ele faz? Ele pendura o teto do edifício nestas vigas. Onde está o plexiglass que eu pus aqui agora é o teto do edifício. Okay? E depois o resto são só chapas de vidro até ao chão. Portanto, o que ele faz é criar uns arcos, pendura o edifício literalmente desses arcos e cria um espaço praticamente aberto. A pessoa está fora e dentro, quase, porque o edifício, o vidro vai, aqui nas escadarias não, mas nos outros sítios vai até ao chão. E pronto, e eu percebi isso e andei a brincar com essa ideia durante muito tempo. E uma das primeiras coisas que eu decidi foi como é que a escultura se ia relacionar com o edifício da Sullivan Galleries. Então, na minha brincadeira com o próprio Miss, eu virei a história ao contrário. Ou seja, se vocês virem, tem os arcos que seguram o edifício, mas depois tem o mesmo arco virado ao contrário. Ou seja, ele faz isto e pendura do teto. Portanto, a forma como ele pendura o teto do edifício dele, desta estrutura, eu faço a mesma coisa, mas invertida, não é? Como se fosse uma pequena anedota, e isto está a apontar para o teto. Portanto, estou, de certa maneira, a ligar a arquitetura do edifício onde a obra está instalada à própria metodologia de arquitetura que o Miss me ensinou, de certa maneira, porque eu sou uma boa aluna. E não sou arquiteta. E vi-me grega para perceber isto. E hoje tive que ir rever a matéria, porque já me tinha esquecido. Eu sabia que aquilo era pendurado, eu sabia que havia. E hoje fui às minhas notas todas e depois estive lá a contar quantas vigas é que eram para este lado, quantas é que eram para lá. Ah, ok, é isso, já percebi. Portanto, era assim. Pronto, e então... Mas claro que o problema não estava resolvido para mim, não é? De maneira nenhuma. Eu, que tinha uma posição muito crítica sobre o modernismo e que estava sempre mais ou menos a pescar o olho ao Mies van der Rohe, iria fazer uma escultura que fosse meramente uma celebração da arquitetura do Mies van der Rohe. Não poderia nunca acontecer, nem eu sairia de uma exposição feliz com isso. E então, comecei a olhar mais prolongadamente para outros detalhes. Primeiro, com muita vontade de trazer para o diálogo da arquitetura aquela outra arquitetura que eu conhecia tão bem como sendo arquitetura modernista. E, obviamente, o Pancho Guedes é o arquiteto de eleição para isso, para mim, pelo menos, e penso que para muita gente. E então decidi trabalhar com um outro edifício que eu conheço muito bem, que é este edifício, que é a Casa Dragão, Dragon House. E eu explico que é Casa Dragão porque tem um mural feito de calçada portuguesa, aqui por baixo destes pilotes, que é um dragão muito grande, mas mesmo grande, uns 10 ou 12 metros de comprimento. E é um mural muito bonito. É claro que isto eram edifícios modernistas que não eram pensados para serem fechados como estão. Isto eram os pilotes, o edifício assenta em pilotes, e este espaço era todo aberto, onde eventualmente havia convívio, brincavam crianças e havia uma certa ligação com a rua. É muito engraçado porque o Pancho, às tantas, diz assim, o Pancho era um homem muito excêntrico, mas como tal também tinha momentos de gênio incríveis, que não eram assim sobre a largueza das estruturas, mas eram mais sobre os detalhes. Então, em Moçambique chove muito todas as noites. E o Pancho diz assim, eu passei horas e horas e horas a desenhar a escadaria, nada disto tem elevadores, como vocês podem imaginar, sobe-se a pé. Mas então eu passei horas e horas e horas a desenhar a escadaria, que começa aqui e depois sobe por ali acima, de forma a que a água escorresse pela escadaria abaixo, porque a chuva é torrencial,
e não pingasse na pessoa que vem a subir no andar de baixo. Ora, para qualquer pessoa, mesmo não sendo arquiteta, consegue-se imaginar que não deve ser fácil. Imagina, como é que se faz escorrer a água de 20 degraus para que de baixo não pingue e do outro de baixo também não pingue? Mas enquanto que aqui estamos a falar, do MIS estamos a falar de uma espécie de uma visão grande de estruturas, com o Pancho estamos a falar do detalhe, do pensar na pessoa. Porque é que era irritante a pessoa estar a subir as escadas para casa quando está a chover torrencialmente e não apanhar os pingos da água que vinham das escadas acima? E, de certa maneira, eu comecei sempre a pensar, duas pessoas tão diferentes. Agora é que eu precisava do livro. Duas pessoas tão diferentes. E há estas duas fotografias. Eu comecei a pensar na figura destes dois arquitetos, mais concretamente na informação que tinha. E então estes dois retratos foram paradigmáticos no meu raciocínio, que era o Mies van der Rohe, na sua pose de retrato oficial, de homem poderoso, a comandar o seu edifício, e o edifício é uma espécie de um pedestal para o próprio retrato do Mies van der Rohe. Eu assumi que o arquiteto aceitava ser representado desta maneira, ou seja, que era parte da escolha de como ele se representava, e este retrato do Pancho, que é a antítese deste, ou seja, o Pancho aqui visto dentro do seu ateliê, na Rua Nevala, em Maputo, com a mulher, com os dois dos três filhos dele, com as pessoas que trabalhavam no seu ateliê e com as pessoas que ele conhecia que permitia, porque o Pancho era conhecido em Maputo por facilitar a criação artística, de várias maneiras. Uma delas era, tinha espaços e o Malangatana, que é um conhecido pintor moçambicano, tinha o ateliê dele no espaço e eram amigos, conviviam. E outros destes que também eram pintores e trabalhavam. Então, para mim, e estamos a falar no tempo colonial, onde o convívio entre brancos e negros não era ilegal, mas não era comum, não era o prato de todos os dias. E, portanto, para mim, estas duas fotografias, e com as esculturas modernistas e com o painel modernista atrás, o candeeiro modernista, estas duas fotografias para mim diziam tudo. Aqui temos uma versão e aqui temos a outra versão. E esta era a minha versão e esta era a versão dos impositores. Portanto, há uma espécie de uma luta aqui, se pode chamar luta, não sei, mas há com certeza, de repente, uma vontade de dizer, não, estes dois modernismos têm que ter o mesmo lugar, têm que ocupar a mesma escultura, têm que partilhar o mesmo espaço escultórico e a mesma relevância. E, portanto, como vocês conseguem ver, a parte rendilhada por baixo, dentro do edifício do MIS, é a fachada da Casa Dragão do Pancho Guedes. E, de certa maneira, a estrutura do MIS torna-se uma espécie de uma vitrine para um dispositivo de mostra da beleza do detalhe do modernista, ainda assim modernista, do trabalho do Pancho Guedes. E essa foi muito a lógica de como fazer uma escultura que obviamente não ofendesse os outros arquitetos em Chicago, porque estava a trabalhar em Chicago, mas também mostrasse que o modernismo não acaba no Mies van der Rohe e não acaba em Chicago. Há, noutras partes do mundo, tem outras características, são igualmente interessantes, mas são diferentes. E nessa altura eu sentia-me bastante aguerrida sobre o assunto. E, curiosamente, uns anos depois, isto é obviamente, as nossas questões e os nossos diálogos não acabam
num dia, não é? A gente não faz uma escultura, não faz a maison tropical, resolve o problema, não. Não faz o Crown Hall Dragon, resolve o problema, não. Os problemas vão se acumulando e vão se complexificando. E uns anos depois, não muito tempo, mas uns 3 ou 4 anos depois, eu tenho uma forte relação de trabalho com um teórico sudanês que se chama Salah Hassan, e que também é historiador, e o Salah é a primeira pessoa que começa a falar em multiple modernisms, ou seja, há um momento, e obviamente nós encontramos-nos, porque eu tinha uma posição muito clara sobre este modernismo e aquele modernismo e queria entender a relação entre uma coisa e outra, e ele estava a fazer a mesma coisa, vindo de um ponto de vista diferente, e tinha chegado à ideia de, ok, então há multiple modernisms. Não falemos de modernismo. Já está? Eu falo muito. Eu não falei. Eu acho que é importante. É que o tempo que distancia o edifício do Mies do edifício do Pancho é 5 anos. São quase, do ponto de vista da arquitetura, são do mesmo tempo, da mesma essência no mundo, por assim dizer. Não, a história do Salah está mais ou menos falada, por assim dizer. O Salah é crucial na tentativa, na partilha de pensar o modernismo e a relação que o modernismo tem com países africanos, por exemplo, e outros modernismos, não é? E de começar a desconstruir a ideia de este discurso que é de um só e é esse só que manda e que toda a gente tem que obedecer a esse discurso. E isso, de certa maneira, desmultiplicava-se na arte também, não é? Naquela história que todos nós conhecemos, não é? De que nos anos 70 e 80 os modernistas eram homens, na maior parte de casos eram homens, eram muito impositivos, só havia uma forma de trabalhar que era aceitável e que se a pessoa viesse para lá com muita cerâmica e muito bordado, já não fiava a retórica que era apresentada, não é? E é no fim do século que todos esses paradigmas são desafiados, não é? E corretamente. Mas o Salah é muito importante, para mim, na definição do ponto de vista teórico, escrita, não é? Em textos. E isso é muito... quando eu olho para a obra agora, tenho muita noção de como é que, quão zangada eu estava na altura, apesar da obra ser muito calma, e como é que as coisas foram evoluindo. Estranhamente, eu gostava ainda de falar uma coisa, um bocadinho sobre o pós-Chicago. E que obviamente o meu fascínio com os edifícios modernistas em Maputo, em Portugal também há alguns, estás há bocadinho a dizer que não, mas também há alguns em Portugal. Ainda ontem estive a ver um edifício que é um hotel no Algarve, que é o Hotel do Alvor, que é um edifício modernista, maravilhoso. E modernista no sentido em que estamos a falar, não no português suave, nem nessas coisas. Mas o que é interessante, obviamente eu continuei a pensar nisso, e estou sempre a pensar nisso, não é um assunto que fuja da minha área de pensamento, mas há uns 4 ou 5 anos, eu estava em Maputo e tive uma espécie de um momento. Estava num destes edifícios, era um antigo edifício da TAP, era um edifício institucional, extraordinário, com todos os contornos, com tudo o que era preciso para ser considerado um puro sangue. E de repente comecei a ver a malta jovem entrar e sair e a fazer fila para o que precisavam de fazer, e percebi que estamos em 2020. Ninguém aqui se lembra
de quando é que este edifício foi construído, nem a vivência que este edifício teve, porque a maior parte daqueles edifícios viveram a independência, o fim do colonialismo e a independência. Mas a malta que os habita agora tem uma relação muito distante e muito histórica com esses edifícios, não tem uma relação política no mesmo sentido em que eu estou a falar. Para mim foi muito curioso, porque eu de repente pensei, ok, vamos pensar num edifício. Um edifício tem 70 anos, 80 anos, vá lá. E quanto tempo é que este edifício viveu no colonialismo? 10 anos. Não é nada. O edifício já não é... Eu já não chamo aqueles edifícios modernismo africano ou modernismo tropical, como está. Eu deixei de usar essa nomenclatura e agora chamo só arquitetura africana. That's it. Porque fazem parte da história do país, não é? Quando a pessoa está a referir-se a modernismo tropical, está a sublinhar a ideia de que há um outro modernismo e que este é o tropical, que é a versão que se existe lá nos trópicos. Mas estes edifícios fazem parte, como a arquitetura portuguesa do Alentejo faz parte da arquitetura portuguesa. Tucur. Isso para mim foi uma... Portanto, houve uma grande evolução na minha... E fiz um projeto sobre isso, em que há outra vez uma mistura de coisas, mas é mais entre a arquitetura tradicional africana e modernismo. E essa é uma obra que se chama A Spontaneous Tour of Some Monuments of African Architecture. Desculpem, é uma coisa assim. Já está? Eu nunca sei o tempo, é que eu falo muito e depois... Agora dar aqui um bocadinho de espaço para perguntas. A fotografia do retrato do ateliê do Pancho tem muita gente, portanto é difícil tu perceber. Está aqui marcado. Completamente intencional. Não, mas tens toda a razão. É porque a figura de um é uma coisa... Estás a ver? É completamente Este aqui não se vai. O Pancho é este aqui. Pois é, ainda por O cima careca. tem muito plano. Pois, ok. Portanto, não, ele está dentro do grupo, não é? Completamente inserido no grupo. Sim. Não vai dar, isto tem que usar. Na verdade, ele há bastantes, mas, e como tu dizes muito bem, eles têm naturezas diferentes, não é? Ele tem natureza. Em Moçambique havia... O Pancho era um homem aventureiro, não é? Era um homem aventureiro. Se tu vires a fachada de lado, são seixos da praia. Lá, portanto, gostava de brincar, era muito uma coisa dele, era uma coisa lúdica. E, portanto, davam-lhe o tempo e o dinheiro e ele ia brincando. Aqui, o modernismo, e eu acho que o Instituto Superior Técnico é, sem dúvida, aliás, ali na zona, a partir do Instituto Superior Técnico, toda a Avenida de Roma, Alvalade e obviamente, por exemplo, a cidade universitária, não é? A cidade universitária, não é? As avenidas novas, mas sim, a cidade universitária para mim está de graça. Eu estou sempre sonhando com o dia que me vão oferecer um momento de pôr uma escultura em cima da reitoria por 2 meses só. Porque é uma espécie de um edifício pedestal. É um bocadinho como este, estás a ver? Imagina uma escultura aqui. Mas sim, se calhar tem muito a ver, eu acho que o modernismo tem muito a ver com a sedução da engenharia, sim. Aliás, é engraçado que tu fazes essa pergunta, porque as imagens que me fascinaram aqui com o Mies van der Rohe
foram as imagens incríveis dos guindastes que eram precisos. Imagina, isto é enorme, não é? Eram precisos uns mega guindastes na altura para trazer estes objetos, estes arcos, e os plantar no chão. E há imensas fotografias de guindastes. E eu adoro guindastes, mas não sei se comecei a adorar por causa de ver tantos, mas ainda hoje, quando vou na rua e vejo um guindastre a fazer uma coisa assim, a carregar qualquer coisa, tiro o meu telefone e filmo o guindaste. Mas eu acho que sim, eu acho que toda a ideia do século XX e do skyscraper, do arranha-céus, não é? Tem a ver com a engenharia, não é? Tem a ver como é que o ser humano, o arquiteto, pode falar sobre isso. O ser humano consegue dominar os materiais, não é? E o ferro, não é? E o miço. Sim. Sim. E o que é incrível no miço é que usa estes componentes de ferro pesadérrimos e fortíssimos, mas depois cria edifícios de uma leveza absolutamente incrível. Não só em termos de comunicação interior-exterior, mas o próprio edifício é leve, não é? Visualmente é leve. O Pancho, sim, eu acho que sim, mas aquilo que tu e eu entendemos como tendo noção de coisas, que o Pancho era sempre muito sui generis, porque ele tinha as suas ideias de como é que as coisas... Mas ele escreve, por exemplo, escreve um tratado sobre a relação da cidade de Cimento com a cidade de Caniço. Portanto, ele entendia a cidade e pensava na forma como a cidade se articulava, não é? E era um homem muito orgulhoso e muito vaidoso. E tinha muito uma noção de quanto os edifícios dele marcavam a cidade. Tinha a ver mais com... Marcavam o espírito da cidade, não é? Agora imagina, eu sou escultora, não é? Tenho aqui uma escultura, estou super orgulhosa desta escultura. Imagina teres 40 edifícios numa cidade. E provavelmente eram mais, mas imagina, porque cada um dos edifícios dele é uma autêntica escultura. Então, imagina teres uma cidade em que há 40 esculturas tuas desta escala, e este ainda é pequeno. Portanto, ele era muito vaidoso, portanto, sim, ele tinha, mas é preciso dizer que o Pancho, nos seus devaneios arquitetónicos, tinha momentos... Da mesma maneira como permitia que uma langatana tivesse um ateliê e pudesse começar a expor. E eu lembro-me de em criança, ainda em tempo colonial, que eu fui uma criança colonial, uma langatana já tinha exposições e era reconhecido e vendia bastante bem. Portanto, não era uma coisa que só acontece depois da independência. E muito à conta do Pancho, pela mão do Pancho, digamos. Mas ele tinha essa consciência inesperada, ao lado da vaidade e da grandiosidade dos outros. Por exemplo, há um projeto que eu amo particularmente, de uma creche, que ele desenha e que constrói em Caniço, no bairro do aeroporto, que era um bairro do Caniço, e que é uma... Pronto, é preciso explicar um bocadinho destas histórias coloniais, senão não se entende. O governo português não autorizava as pessoas nos bairros do Caniço a construírem durante o dia. Isto pode parecer estranho, mas não era. Porquê? Porque as pessoas durante o dia deviam estar a trabalhar para os brancos. Se estavam a construir casas, não podiam ir trabalhar para os brancos. Portanto, era ilegal construir durante o dia. O Pancho e um grupo de pessoas constroem uma creche inteira à noite. E uma creche que funcionou durante anos. Que eram edifícios feitos de cana, bambu, mas totalmente modernistas, modulares. E tudo construído à noite, porque era ilegal construir durante o dia. Portanto, ele tinha esse lado, que era uma combinação da aventura com algo politizado, obviamente, e super criativo, super inventivo. Era uma pessoa que tanto punha os seixos no edifício, como pensava, ok, só temos bambu,
bora construir em bambu. Não, e inventar formas de... Se quiseres, depois eu mostro-te imagens. Eu só posso... eu não tenho uma resposta perfeita para isso, não é? Se talvez os arquitetos de Portugal consigam dar essa resposta de uma forma mais informada, mas posso-te dizer aquilo que eu sei, que é do lado do Pancho, não é? Muitos dos atores culturais que atuavam em Moçambique nem sempre eram muito bem vistos em Portugal, porque eram diletantes, não é? Da sua maneira. Se era o Guilherme de Melo, que era gay, se era o Pancho, que era meio desvairado, não é? Não eram muito bem vistos em Portugal. E que eu saiba, o Pancho estudou na África do Sul, era casado com uma sul-africana, tinha fortes relações entre Moçambique e África do Sul. E sai de Moçambique no tempo da independência para ir trabalhar e ser diretor da Faculdade de Arquitetura em Joanesburgo, e foi isso durante 20 anos. E, portanto, ele está muito radicado naquela zona do mundo. Quando ele decide vir para Portugal, o que ele contava, e posso falar sobre isso porque era da voz dele, não era? Era que a comunidade de arquitetura cá não tinha o mínimo interesse no trabalho dele. Tout court. E ele teve muita dificuldade, ele, por exemplo, quis dar aulas cá e teve muita dificuldade em arranjar um emprego. E sentiu-se muito isolado e nunca teve commissions cá. Foi muito ostracizado, digamos. Isso era o que ele falava, mas o Pancho também era um refilão, estava sempre a queixar-se. Portanto, era difícil, não sei se até que... Mas isto era a história, e é verdade que ele não constrói cá, não é? Ele não tem projetos cá, ele depois deu umas aulas na Lusófona, acho eu, e pouco mais, Teve... Sim, é Eugaria. Ele tinha duas casas, uma na Eugaria e outra em Alfama. Em Alfama, sim. Sim. Mas ele era ele era um académico e era muito respeitado internacionalmente, não é? Ele é uma pessoa que, estranhamente, quer dizer, eu depois não estava a falar disso para não detalhar demais as coisas, mas o Pancho está numa das primeiras conferências internacionais de modernismo na Europa. E há um grupo que é dissidente dessa conferência modernista, que se chama Team 10, que parte desse grupo e forma um grupo mais progressista, politicamente mais ativo, digamos, que se chama Team 10. E do ponto de vista de história da arquitetura, eu tenho o livro do Team 10, enfim, é um assunto que me interessa. E depois ele é muitas vezes convidado, e mesmo como diretor da Escola de Arquitetura na África do Sul,
é muitas vezes convidado, tem relações muito fortes com as escolas de arquitetura nos Estados Unidos, por exemplo, não é? E em Inglaterra. Portanto, em Portugal é que havia alguns problemas que ele nunca falou muito, só dizia que não era, e ele tinha muito rancor, um certo rancor sobre isso. Eu era muito, obviamente, nos anos 90 eu era muito mais nova, mas eu também a minha primeira estadia em Portugal foi precisamente nos anos 90. E só posso corroborar que o interesse que havia em Portugal sobre assuntos sobre os quais estamos aqui a partilhar agora, nos anos 90, tirando a doutora Isabel Carlos, que aqui está, e alguns outros que não eram muitos, estamos a falar em 2 ou 3 pessoas, 2 ou 3. Não havia praticamente interesse nos assuntos. A África não era um tópico interessante, tout court. Pronto. Portanto, quando o Pancho falava, eu concordava e percebia o que ele estava a dizer, sem ter muito mais conhecimento de causa. E depois, Fernando, também para responder à tua pergunta, ele era aquilo que em inglês chama a maverick, não é? Porque ele não se via como arquiteto, ele via-se como uma pessoa muito mais complexa. Ele via-se como pintor. Eu acho que ele era um pintor medíocre, mas ele não achava. Ele não achava. Ele via-se como escultor, ele esculpia, ele fazia mosaico, ele desenhava, e ele via-se como um homem da Renascença do século XX e XXI. E, portanto, pronto, a sua visão de si própria não era como arquiteto. E quando ele chega quando ele chega a Portugal nos anos 90, e se tu começares a pensar o que era a arquitetura nos anos 90, eu posso mencionar alguns nomes, mas não queria ser ofensiva. Mas poderás entender que quem é este bicho que chegou da África, estás a ver? A peça originalmente, no espaço em Chicago, chegava ao teto. E, portanto, visualmente, ela estava suspensa. Aqui tens de compreender que o pé direito é um bocado desafiante. Mas era isso, sim. Sim. Diz, Luísa. O meu trabalho é muito difícil, pronto. Isso é obviamente que é necessário olhar, ter paciência, ver isto e decifrar. Em Chicago eu estava num contexto muito educacional, muito de peritos, portanto foi muito fácil, de certa maneira. Regra geral, a primeira reação é: oh, Miss Van der Rohe, our guy, é maravilhoso. Também. No Chicago é uma espécie de um festival sim. Muito mais. Mas a segunda resposta, quando percebiam, mas o que é que ela está a fazer? Porque isto é Miss, mas há aqui qualquer coisa que não bate certo. E o que é que estas travessas? Estavam sempre a falar de trays, the trays underneath. E depois
a pessoa começa a falar e a explicar, não é? Que estes dois edifícios são contemporâneos, que são dois arquitetos. E muitas pessoas diziam, é inacreditável que isso seja em África, é inacreditável que ignorância, falta de informação, e a grande resposta é we had no idea. Sim. 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 São 16 anos, faz muita diferença também. Eu acho que Chicago agora é bastante diferente, não é? Eu estive em Chicago há menos tempo com outro projeto que também tinha a ver com Miss Van der Rohe, que é o do circo, Zip Zap Circus School. E foi muito engraçado porque por exemplo, do ponto de vista das pessoas que vieram à inauguração, também era numa universidade, era outra universidade em Chicago, também era na galeria da universidade, mas estava cheio de africanos a inauguração. Nesta inauguração era the old times, académicos, brancos. Sim. São 16 anos 16 ou mais? Sim, 16 anos muito importantes em mudanças de paradigmas. Tu has de saber isso melhor que eu. Pois, é a minha conversa, não sei. Sim, mas na altura era we had no idea. Por exemplo, nas conferências que tivemos no grupo de estudo, que foi muito interessante, eu, por exemplo, às vezes mostrava imagens do meu liceu. Houve uma senhora que chorou. Chorou, género. Eu fiquei... Foi muito chocante, porque houve um workshop em que toda a gente tinha que dizer qual era a sua experiência modernista de memória, assim, a maior experiência modernista. E eu mostrei imagens do meu liceu, em Moçambique, mas super, como podia ser o teu liceu. E a senhora, ela estava tão comovida, que chorou. Não, foi com o grupo de Chicago, mas não foi em Chicago. Por acaso, depois esta reunião foi em Gothenburg, mas sim, era o mesmo grupo, nós trabalhámos juntos em Chicago, em Gothenburg, e depois fizemos a exposição em Chicago. Mas sim, no espírito de aprendizagem e de partilha, fez-se essa reunião e foi muito estranho. Foi muito estranho. Provavelmente havia outras razões porque se emocionou, mas obviamente a arquitetura despoltou. Era uma escola modernista, como, sei lá, como o António Arroio. Estás a ver esse tipo de arquitetura? Obrigada, Ângela.